Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, eu vim trazer 8 livros que todas as mulheres deveriam ler. Feliz 8 de março para todas nós! Eu vou começar esse vídeo falando de uma das minhas leituras favoritas do ano passado. Em breve vão sair esses 2 vídeos, né? Tanto as leituras de livros de ficção quanto as de não ficção. E eu vou começar por um livro de não ficção, que ele é lindo, arrebatador, super fluido, dá pra você pegar e ler em um dia porque ele é todo em forma de versos. E eu tô falando da Pequena Coreografia do Adeus. Esse livro, ele é maravilhoso, eu já tinha ele há um tempo, ele é bem falado, né, bem famoso, e eu simplesmente peguei e li, e gente, que livro lindo! Aqui, a nossa protagonista, ela é minha xará, ela também se chama Júlia, e a gente vai acompanhar um pouco do crescimento dela, e como que foi, né, e como que é o impacto na vida adulta de uma criação, enfim, e de coisas que os pais fazem, às vezes não por mal, né, mas enfim, e como que isso impacta as nossas relações como adultas. Por isso que o título é A Pequena Coreografia do Adeus. Eu amo o fato de que esse livro traz muito sobre o poder que hoje, como adultas, a gente tem de, através de terapia e tudo mais, de olhar para o nosso passado, coisas que muitas vezes nossos pais não foram ensinados e nem podiam fazer terapia, não faziam terapia. E a gente olhar para a nossa criação e pegar só o que foi bom e a gente levar isso adiante. E as partes que a gente não concordava ou que, enfim, eram, né, de uma certa maneira tóxicas, a gente quebrar o padrão e a gente não perpetuar isso na criação da nossa família. E eu acho que esse livro é muito sobre isso, né? Sobre a gente deixar a mochilinha com coisas que não são nossas para trás, mas que, se a gente não olhar, elas vão continuar impactando não só a nossa vida, mas a vida das pessoas com que a gente se relaciona e das nossas futuras famílias também. Então, é muito sobre esse lugar. E é muito, assim, triste, doloroso ver a forma como é a relação dela com a mãe. Então, ela é filha de pais separados, o pai não dava muita atenção para ela, a mãe menosprezava ela, diminuía ela, gritava com ela. Enfim, toda ali uma questão bem tóxica, sem julgamentos, né? Porque, como eu falei, eram outras épocas, são outras gerações, com muito menos consciência. Mas eu acho que hoje, nós, mulheres, né, adultas, a gente tem esse poder, né, de se libertar, não só pela gente, mas por todas que nos antecederam. Então eu acho que esse livro, ele é muito bonito. Ele tem várias frases, assim, eu marquei ele todo. Depois eu trago algumas das minhas frases favoritas desse livro, mas ele é muito fluido, muito leve. E é assim, gente, bem profundo mesmo. Ele é muito fluido e se você ainda não leu, vale muito a pena colocar na sua lista para esse ano. O segundo livro foi o primeiro livro que eu li no ano passado e ele entrou nos melhores livros do ano. Eu não tinha a menor dúvida de que ele ia estar ali entre os 10 melhores. E, gente, esse livro, ele é maravilhoso. E eu tô falando de Em Busca de Mim, da Viola Davis. O livro também tá todo marcado, eu não sei se dá pra ver, mas enfim. Aqui a gente vai acompanhar, né, uma biografia da vida da Viola Davis, essa atriz, enfim, ganhadora de Oscar, maravilhosa que é. E a gente vai conhecer sobre a história dela, sobre, enfim, como que foi a criação dela. Ela é uma mulher de muita força e eu fiquei, assim, muito impactada com tudo que ela viveu e com tudo que ela precisou perseverar para chegar onde ela chega. Ao mesmo tempo, ela ainda ter que lutar, enfim, por ser mulher, por ganhar menos, mesmo sendo uma atriz ganhadora de Oscar. Então aqui a gente está falando sobre uma mulher que, né, já tem o preconceito por ser mulher, ela também é negra. E Em Busca de Mim é realmente uma história pra gente olhar pra trás, fazer as pazes com a nossa história, respeitar a nossa história, respeitar a nossa criança, perdoar e trazer coragem, porque a nossa criança, ela nunca morre. É muito importante a gente fazer as pazes com ela, acalentar ela por muitas coisas que ela viveu e que talvez
ela não soube interpretar ou que a machucou de alguma maneira também. Enfim, aqui também tem assuntos bem pesados. Ela passava fome, ela ia pro colégio cheia de xixi porque não tinha como tomar banho. Enfim, tem questão de abuso também. É uma história bem pesada e ao mesmo tempo também traz essa questão que ela fala, né, sobre, cara, ela é uma ganhadora de Oscar em Hollywood e mesmo assim ela enfrenta dificuldades no sentido de ter que provar o seu valor e de achar papéis, né, que são dignos para ela, como mulher negra e como mulher mais velha. Então, assim, né, inclusive teve todo um bafafá agora nesse último Oscar em relação ao etarismo da idade, né, porque, enfim, a ganhadora do Oscar tem 25 anos e a Fernanda Torres, que também estava concorrendo, era um pouco mais velha. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas tem a questão, né, do culto à pessoa ser jovem. Então, ela aborda muitas questões, é um livro que vale muito a pena ler, com muitas reflexões também profundas. Então, eu acho que, principalmente, se você também faz terapia, você vai amar esse livro. Inclusive, dá para levar várias reflexões aqui para discutir na terapia. Então, assim, é imperdível também, um livro muito enriquecedor e muito inspirador também para a gente ver a força que nós, mulheres, nascemos e temos por natureza. O terceiro livro é um livro de bolso que eu acho que assim todo mundo deveria ter ali do lado da cama para de vez em quando pegar, abrir, dar uma lidinha assim, como quem não quer nada, porque ele tem vários insights também. E aqui é de uma blogueira que eu acompanho há muitos anos, maravilhosa, engraçadíssima, que é a Mica Rocha. Ela escreveu esse livro, foi o primeiro livro que ela escreveu, que é o Manual do Amor Próprio. Gente, esse livro é uma delícia e a Mica, ela teve muitas questões de autoestima. Então, você consegue realmente ver quando uma pessoa construiu a autoestima e como que ela fala, como que ela se porta. É muito diferente de uma pessoa que ainda não tem autoestima construída ou que só se baseia, enfim, em aparência, alguma coisa assim. E esse livro fala muito sobre o processo dela, né, de se descobrir não só como mulher, né, mas como o que eu quero fazer da vida? Ela tem vários questionamentos aqui, né, de que ela trabalhava num lugar muito bom, que era muito reconhecido para a área que ela estava, mas ela não estava feliz, enfim, e ela se sentia julgada, né, por estar ali numa posição que basicamente todo mundo da área queria estar, mas ela não gostava, não satisfazia, enfim, o desejo mais profundo dela. E sempre no final também aqui das conversas dela tem uma dica da psicóloga, porque a mãe dela é psicóloga também, maravilhosa. Então assim, é um livrinho que eu acho que todo mundo deveria ter na cabeceira assim da cama. E aí de vez em quando bater alguma questão ali, né, quando alguma nuvenzinha fica pairando na nossa cabeça com alguns questionamentos, algumas crenças duvidosas, você vai lá, pega o livro, abre ele rapidinho e daí você lê, ó. Deixe as pessoas serem quem são. Seja também como você deseja. Deixe o problema para quem se importa com o problema. Trabalhe o amor próprio, ao próximo e ao mundo. Se aceite, se ame. Faça isso da porta para fora também. Ajude. Tenha compaixão e torça sempre pelo amor. É ele que ganha sempre. A autoestima não é só uma relação com o nosso corpo. Felicidade não é só postar positividade nas redes. Bondade não é só concordar para agradar a todos. Humor não é rir de tudo e fazer piada de qualquer assunto. Ser você é ser única. Ser o que os outros querem é roubada. Viva a naturalidade. Tenha a sua. Eu amo, gente, esse livro. Eu acho realmente que ele é muito gostosinho. É ótimo, inclusive, para você dar de presente para alguma amiga e tudo mais. Mas além de você dar de presente para você mesma, né? Porque nós merecemos. Então, fica aí mais essa diquinha. O próximo livro que eu vou trazer aqui também é um livro de não ficção. E eu sou apaixonada por esse livro, eu li há alguns anos, mas eu vou reler esse ano. E eu estou falando do livro, né, de uma maravilhosa, que é a Shonda Rhimes, em O Ano em que Eu Disse Sim. Esse livro, ele é maravilhoso, porque aqui a gente vai, né, é uma parte de uma... É um pouco, não é uma biografia da vida dela, mas é sobre o ano em que ela resolveu dizer sim para as coisas. A Shonda, ela era muito... digamos assim, caseira. Ela recusava muito. Então, eu acho que ela estava num jantar
fazendo comida assim com a irmã dela. E tinham vários convites que ela recebia para casa dela, para eventos e tudo mais. E ela falou assim para a irmã dela: pode jogar tudo fora. E a irmã falou assim: mas você nunca aceita, você não quer nem ver, você sempre diz não. E ela falou que aquilo ficou lá na cabeça dela, né, do você sempre diz não. E aí você poderia viver várias coisas boas, mas você no automático diz não. Por medo, enfim, por vulnerabilidade, por várias questões, ela dizia não. E daí ela resolveu que durante um ano ela ia dizer sim. Então iam chamar ela para fazer qualquer coisa, ela ia topar e depois ela ia lá e pensava. E aí, gente, é sobre esse ano em que ela disse sim, em que ela se permitiu viver e que muitas coisas boas aconteceram por ela ter se aberto para a vida e para o mundo. Então esse livro é muito sobre a gente ir com medo mesmo. Aqui ela também tem uma parte em que ela é convidada para fazer um discurso na universidade em que ela se formou. E o discurso é lindo e é maravilhoso. E ela fala muito também sobre a gente descobrir o que faz sentido pra gente no sentido de trabalho, né? O que faz o nosso coração vibrar, o que a gente poderia trabalhar o dia inteiro sem nem perceber. E ao mesmo tempo, eu acho que uma das coisas também mais bonitas nesse livro é como ela fala que ninguém dá conta de tudo. E eu acho que isso, como mulher, assim, eu não sou mãe, né? Ainda não sou casada. Mas nós, mulheres, temos que equilibrar vários pratinhos da vida. Mais do que homem, né? A gente tem que cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar do filho, enfim, cuidar do marido, cuidar do corpo, cuidar do outro, etc. E ela fala como é importante ter ajuda. E que não existe aquele equilíbrio em que todo mundo vai fazer tudo perfeito. Ela fala que quando ela tá muito bem ali, né, na época, escrevendo pra Grey's Anatomy, com muita coisa acontecendo na carreira dela, ela tava faltando um recital da filha. Ela tava não fazendo um brownie pra filha levar pro colégio, ela tinha que comprar pronto, pedir pra alguém fazer, e tá tudo certo, porque tem muita essa pressão da gente tem que ser perfeita, da gente tem que, né, equilibrar os pratinhos como se fosse tudo muito fácil, e ela vem aqui e fala a real que não é assim. Ela tem babá, ela tem cozinheira, ela tem um monte de gente ao redor dela, como rede de apoio que ajuda ela e que tá tudo bem. Porque a vida também é isso, são fases e às vezes a gente vai estar numa fase mais ligada no trabalho, às vezes mais na família, às vezes mais, né, na saúde, embora a saúde, né, enfim, daí vai dependendo muito dos valores de cada pessoa, porque pra mim saúde ali é um valor inegociável, porque se a gente não tem saúde, como que a gente vai cuidar do outro, né, mas enfim. Talvez seja muito inspirador a você pensar no que esse ano você vai dizer sim, pra quais aventuras você vai dizer o seu sim. Lembrando, né, gente, às vezes também dizer não é dizer um sim, então assim, não para alguma coisa que você sabe que não vai te fazer bem, é um sim pra você, então fica aí também essa reflexão. O próximo livro é um livro, também é um dos meus livros favoritos da vida, e eu acho que não só nós mulheres, mas todo mundo deveria ler. E eu estou falando desse livro aqui, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É meio macabro o nome? Eu não sei, porque eu sempre fui uma pessoa que pensou muito na morte. Eu sempre refleti muito sobre a morte. Eu não sei porquê, mas isso sempre pairava assim na minha cabeça. E esse livro fala muito sobre a morte. Porque, afinal, gente, é a única certeza que a gente tem na vida. E aí tem aquela famosa frase, todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E aqui a gente não vai estar falando só sobre a morte física. A gente vai estar também falando sobre fins. Fim de relacionamento, fim de carreira, fim de emprego, fim de morar na mesma casa, mudanças, né, que são inerentes a uma vida e que a gente não é ensinado a lidar com elas. E aqui a nossa autora, né, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem um TED no YouTube sobre esse tema da morte é um dia que vale a pena viver, então se você ainda não viu, corre lá para ver, depois compra o livro porque é sensacional. Ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos. E aqui nesse livro ela vai falar muito sobre, né, isso, né, no sentido de você estar com a pessoa ali nos últimos momentos, como você lidar com isso para fazer também com que a pessoa se sinta acolhida, para fazer com que a pessoa não se sinta um peso ali para você.
e ao mesmo tempo também sobre essas questões, né, do fim do relacionamento, do fim de um emprego, de finalizar ciclos, que é muito importante a gente saber finalizar ciclos para começar outros. Enfim, é um livro muito profundo que vai tratar sobre questões humanas que todos nós, né, vamos passar, porque, enfim, são inerentes à vida. Então, morte física, morte de ciclos e, enfim, também sobre não ficar projetando a nossa felicidade a algo futuro e querendo que o tempo passe mais rápido, porque menos tempo a gente vai ter aqui na vida. Outra indicação também foi um livro que eu já li há muitos anos, eu tô até precisando reler, mas eu lembro que eu me surpreendi muito, e aqui de uma pessoa super influente brasileira, falando da Gisele, com o livro dela, que é uma biografia, Aprendizados. Aqui ela vai contar um pouco da história dela e de todos os aprendizados que ela teve ao longo da jornada, da carreira dela, pessoal e profissional. E eu gosto muito da maneira que ela coloca as questões em que ela viveu, tanto em relação a ela teve crise do pânico, ela teve que tomar remédio, e a maneira como ela parou de tomar remédio porque ela simplesmente pensou: e se eu tivesse o meu remédio, será que eu vou conseguir sobreviver? Enfim, a importância da yoga, da meditação, do exercício físico, da alimentação como, né, fonte de cura, e é um valor que eu também acredito muito. Para mim, a alimentação, ela é o remédio e ela é a base. E aqui ela também conta sobre a criação dos filhos dela. Enfim, me fez admirá-la ainda mais, porque óbvio, né, que todo mundo conhece a Gisele, sabe aonde ela chegou, de toda a questão da carreira dela, eu acho que ninguém tem dúvida. Mas aqui, vendo a maneira como ela cria os filhos, eu vi muito como ela é normal, muito pé no chão, inclusive mais pé no chão e humilde do que muitas pessoas que não têm nem perto do patrimônio que ela tem. Então, é um livro muito inspirador, engrandecedor e realmente faz a gente se questionar, né, sobre os nossos valores. Inclusive, se você nunca escreveu sobre os seus valores ou pensou quais são os seus valores, é uma coisa que eu também fiz recentemente e eu sugiro você também fazer, caso você nunca tenha feito, porque isso faz com que a gente consiga delimitar limites, não só para os outros, mas para a gente e para as pessoas com quem a gente se relaciona. Enfim, gente, é um livro muito maravilhoso e eu tenho certeza que se você já é fã da Gisele, vai ficar ainda mais fã. E se você ainda não leu em 2025, coloca aí já como meta para ler esse ano. Garanto que vai ter muitas reflexões boas aqui também. Enfim, gente, é muito bom. E ela fala também sobre como tudo que ela passou preparou ela para alguns momentos grandiosos em que ela viveu. Quando, por exemplo, quando ela andou nas Olimpíadas, que foi o fechamento ali da carreira dela como modelo. Outro livro que eu vou indicar por aqui, esse livro eu ainda não terminei, está sendo a minha leitura de não ficção desse mês, e é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tem um TED também dela falando sobre a imperfeição e sobre esse lugar de vulnerabilidade, de vergonha, que a gente às vezes deixa de viver ou deixa de expor alguma coisa nossa por conta da opinião alheia. E aqui ela traz muitos reflexos, né, e muitos pensamentos que eu acho que são muito válidos para a sociedade que a gente vive hoje. Assim, eu como atriz, eu acho muito engraçado, porque esse lugar de vulnerabilidade é um lugar em que o ator, ele sempre tá, né, porque ele se coloca na vulnerabilidade para expor partes dele através do personagem. Então, de alguma maneira, é sempre a gente ali, né? São as nossas emoções, são os nossos sentimentos que a gente está emprestando pro personagem, mas é a gente. E daí aqui tem uma parte que ela fala assim, quando as pessoas pensam em vulnerabilidade, o que vem na mente? E muitas pessoas respondem, é estar nu diante de uma plateia. E quando a gente atua, é meio que isso mesmo, a gente se desnuda e a gente realmente fica ali num estado muito vulnerável para sentir, para aflorar todos os sentimentos que na vida, geralmente, a gente é ensinado a reprimir. Então, tem até um exercício que eu tive a oportunidade de compartilhar num grupo de pessoas que já são até experientes, né, enfim. E é um exercício de teatro, mas que serve muito para a vida, que é um exercício da repetição.
E é uma técnica que é para manter a gente no momento presente e sempre escutando o outro e reagindo ao outro e deixando os nossos impulsos aflorarem, o que na verdade, muitas vezes na vida, é o contrário do que a gente faz, porque a gente tem impulso e daí, né, a gente vai crescendo, a sociedade vai falando como que a gente tem que se comportar, isso vai podando os nossos impulsos, vai podando muitas atitudes nossas e esse exercício é muito para trazer esse lado de volta, né? Porque a criança, a partir dos 4 anos, ela já vai sendo podada. Então, ela já vai perdendo esse impulso. Então, enfim. E ela fala muito também sobre esse lugar de ser exposta, né? Que hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham com internet. E o perigo de você colocar a sua autoestima na opinião do outro, no que o outro pensa ou se o outro curte, porque é um grande problema. E ela fala que é um problema maior ainda se as pessoas gostam do que você faz. Você atrela a sua autoimagem e o seu valor à receptividade das pessoas. Tanto, enfim, se as pessoas gostam ou não. Você tem que saber separar também esses dois lugares, né? Do tipo, o meu valor não tá atrelado ao que uma pessoa ou que as pessoas vão pensar de mim ou a quantos likes eu vou receber. Enfim, então assim, é um baita reflexo para a sociedade que a gente tem hoje em dia. Eu ainda não terminei esse livro, como eu falei, mas assim que eu terminar, prometo que eu vou fazer uma resenha só dele, porque eu já marquei várias partes e eu tô, tipo assim, na página 60. Então, assim, tem muita coisa ainda para rolar, mas já queria deixar essa dica para vocês. E para finalizar esse vídeo, a última dica que eu vou dar, eu comecei o vídeo com um livro de ficção em forma de versos e eu vou terminar com um livro de ficção de poesia, que eu não tenho físico, só em e-book, que eu também já li há alguns anos, mas que é maravilhoso, até conversa com o que eu indiquei, que é Outros Jeitos de Usar a Boca. E aqui é também muito nesse lugar de a gente repensar a maneira como a gente fala, né? Como a gente escuta e absorve tudo aquilo que foi jogado em cima da gente e mostrado, de certa forma, ensinado. Então eu lembro que um dos versos, né, das poesias, poemas que mais me marcaram era assim, né, falando sobre seu pai grita com você e você aprende que o grito é uma forma de amor. E daí você se relaciona com um homem que grita com você e que te bate porque você foi ensinada que aquilo é uma forma de amor. Então, nossa, isso pra mim foi muito marcante, porque eu lembro que eu li aquilo e eu fiquei muito chocada, assim. Cresci numa família em que meu pai sempre gritou muito comigo, eu era uma pessoa que eu gritava muito também, por reflexo, que era o que eu tinha, e desde então eu venho desconstruindo esse lugar, principalmente porque eu não quero ser uma pessoa que num relacionamento grita. Então é muito sobre a gente quebrar os padrões, igual eu falei no primeiro livro. A gente pegar só as partes boas das coisas que vieram da nossa família e a gente deixar tudo aquilo que não faz mais sentido para trás, né? Descarregar as mochilinhas que não nos pertencem, que não são os valores que a gente acredita e que a gente quer passar adiante. Mas é isso, essas foram as minhas 8 dicas de leituras para vocês, mulheres, para nós, mulheres, e que você comemore o dia de hoje e aproveite muito que a gente merece, por mim, por você e por todas que nos antecederam. Inclusive, depois eu vou dar a dica de uma série que fala exatamente sobre isso, que eu tô simplesmente viciada. E é isso, se você gostou desse vídeo, compartilha com outra mulher que você sabe que pode amar essas dicas. Beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!